Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa lives, do nosso projeto Lives Especiais aqui do nosso curso do Pardal. Nós, essa semana, fizemos uma enquete aí para falar um pouquinho sobre qual seria o tema dessa live, e o tema vencedor foi o tema corrente elétrica. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre corrente elétrica, voltando a dizer para vocês que é um tema bastante importante para provas de vestibular, Enem, e em especial para a prova do PASSE Etapa 2, beleza? Nosso querido PASSE UFMS aqui. Fechado? Então, eu vou falar um pouquinho da intensidade da corrente, como calcular a corrente, o que é corrente elétrica, corrente, quando a corrente é constante, quando a corrente é variável, como calcula a carga, enfim, dá um panorama geral do que é corrente elétrica para vocês. Fechado? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso tópico 1, beleza? Falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Então, tópico 1, definição. Beleza? Então, bora lá. Vamos juntos aí. Qual que é a definição de corrente elétrica, galera? O que vocês precisam entender como sendo corrente elétrica? Ó, eu preciso que vocês entendam corrente elétrica como sendo o fluxo ordenado dos portadores de carga ao longo de um condutor, beleza? Então, entenda isso, ó. Fluxo ordenado dos portadores de carga ao longo de um condutor. Então, vamos lá, ó, colocar aqui. Fluxo ordenado de portadores de carga em um meio condutor. Beleza? Isso seria corrente elétrica. Definição: fluxo ordenado de portadores de carga ao longo de um meio condutor. Você pode falar assim para mim, professor, por que não é um fluxo de elétrons? Beleza? Tem um fluxo ordenado de portadores de carga. Você não colocou elétrons. Porque é o seguinte, dependendo do meio condutor que a gente está trabalhando, essa corrente elétrica ela vai ter uma cara. Então, de acordo com o meio condutor, vamos lá, ó, os meios condutores eles podem ser sólido, certo? Então, a gente pode ter meio condutor sólido, então os meios condutores. Meios condutores. Condutores. Beleza? Eles podem ser sólido, líquido ou gasoso. E aí, como que a corrente elétrica ela é formada em cada um desses meios? Se o meio material for sólido, aí a corrente elétrica é formada por elétrons livres. Se for líquido, ela é formada por íons. E se for gás, elétrons mais íons, certo? Então, por isso que a gente coloca ali, fluxo ordenado de portadores de carga ao longo de um meio condutor, em um meio condutor. Isso é corrente elétrica, tá? Toma cuidado, seguinte, quem que ordena, quem que organiza esse fluxo desses portadores de carga? Aí a gente vai falar de uma diferença de potencial. Então, vamos imaginar uma situação aqui assim, ó. Imagina que eu tenho aqui uma bateria, beleza? Uma bateria, polo positivo, polo negativo, que eu tenho um circuito, e aqui imagina que eu vou ampliar um pedaço do fio, ó, beleza? Aqui, ampliar um pedaço do fio. Deixa eu desenhar um pouco melhorzinho isso aqui. Polo positivo, uma bateria. Aqui eu vou ampliar um pedaço do fio. Certo? Isso. Tá. Bom, aqui desse lado eu tenho o polo positivo. Polo positivo, desse lado o polo negativo. Beleza? Então significa que aqui, ó, eu tenho o polo positivo
e desse lado o polo negativo. Bom, quando essa diferença de potencial é produzida ali, vai gerar um campo elétrico quase que instantâneo na rede. Isso é importante frisar, porque quando já foi uma questão do Enem uma vez, perguntando assim, quando você acende uma lâmpada, por que que a lâmpada acende quase que instantaneamente? E uma das alternativas que tinha lá, que muitos alunos marcaram, era a ideia da velocidade do elétron dentro do fio ser muito grande. Só que isso não é verdade. A velocidade aqui dentro do fio é da ordem de milímetros por segundo. Então, nem é uma velocidade muito grande assim, entendeu? Então, o que que faz esses elétrons chegarem quase que instantaneamente lá na tomada, quer dizer, na lâmpada, né? O que faz esses elétrons chegarem quase que instantaneamente é o campo elétrico gerado aqui, que esse sim viaja na velocidade da luz. Então, o que que ele faz? Ele alinha os elétrons. Ao alinhar os elétrons, ele vai, por conta da velocidade, ele gera uma diferença de potencial. O campo elétrico alinha os elétrons. Então, os elétrons que chegam na lâmpada, primeiro, são os elétrons que estão mais próximos da lâmpada. Então, quem faz esse papel de alinhar os elétrons ali é o campo elétrico, que esse sim viaja na velocidade da luz. Vocês entenderam? Então, a brincadeira é o seguinte, ó. Aqui dentro, você vai ter os elétrons, que antes desse campo elétrico aqui, antes dessa diferença de potencial, eles estavam se movimentando tudo de forma aleatória, que não tínhamos uma corrente elétrica, beleza? Então, a gente tem uma corrente elétrica a partir do momento que a gente fecha o circuito, estabelece uma diferença de potencial, aí os elétrons começam a correr, começam a se movimentar. Então, quem faz isso é o campo elétrico. Então vamos lá, ó. Aí os elétrons, eles tendem a se movimentar aqui assim, ó. Tá vendo? Para o lado positivo. Então, aqui a gente tem o movimento real dos elétrons. Bom, aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. Lá na aula de campo elétrico, eletrostática, se a gente imaginar duas placas positivas, quer dizer, duas placas, uma positiva e uma negativa, uma do lado do outro, a gente imagina um campo elétrico saindo do mais, indo para o menos. Esse é o sentido do campo elétrico. Perceba que o sentido de movimento das cargas elétricas, certo? No caso, as negativas, é contra esse sentido. Né? Esse sentido aqui, ó, é chamado de sentido real da corrente elétrica. Para resolver os problemas, a gente usa o que nós chamamos de sentido convencional, que é esse aqui, ó. Esse é o sentido convencional, que é o sentido do campo elétrico. Convencional. Então, a corrente elétrica aqui, ó, no sentido convencional, ela faz esse movimento aqui, certo? Então, a corrente elétrica são os elétrons no meio condutor, sólido, fluindo, beleza? Tá? No sentido real, e aí a gente tem um sentido convencional. O sentido convencional é o sentido do campo elétrico estabelecido no sistema. Fechou? Então vamos lá. O que a gente tem que tirar desse início de conversa? Desse início de conversa, a gente tem que tirar que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de portadores de carga ao longo de um meio condutor. Esses meios condutores podem ser sólido, líquido e gasoso. Essa história de portadores de carga depende do meio material. Se for sólido, elétrons livres. Se for líquido, íons. Se for gás, elétrons e íons. E qual é o sentido da corrente elétrica estabelecida no sistema? Bom, a gente tem o sentido do positivo para o negativo, de maior para menor potencial, no sentido convencional e no sentido oposto, no sentido real. Fechado? Tudo bem? Tranquilinho? Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho da intensidade da corrente agora. Tópico 2. Como que a gente calcula a intensidade da corrente? Isso, tópico 2. Intensidade de corrente elétrica. Então, bora. Como que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica, a gente usa o símbolo I, beleza? A intensidade da corrente elétrica vai ser a quantidade de carga que atravessa o sistema
dividido pelo tempo. Show? Então, a quantidade de carga que atravessa o sistema é dividido pelo tempo. Bom, essa quantidade de carga que atravessa o sistema é o seguinte, ó, você tem ela que você pode calcular por N vezes Z, que é a carga elementar. Quem é a carga elementar? Carga elementar é a carga proposta por Millikan, lá naquele experimento onde ele coloca uma gotícula de óleo para entrar em equilíbrio no campo elétrico, e ali ficando em equilíbrio ele consegue descobrir que a carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, beleza? E quem é esse N, professor? Esse N é o número de portadores de carga. E quem é o que, Pardal? O que é a carga que atravessa o sistema. Carga, unidade de medida, coulomb. Então, a galera gosta de guardar aqui, ó, I igual a Q sobre delta T. Alguns também gostam de guardar assim, quando a corrente é constante e quer calcular a carga, kit. Tem muita questãozinha que a gente mata assim, ó. Usa a formulinha do kit, usa a formulinha do kit. Inclusive, esse rolê da formulinha do kit, fique esperto com o seguinte aqui, ó. Se aqui estiver em ampere, que é a unidade de medida no sistema internacional, é porque isso aqui é coulomb, isso aqui. Opa, desculpa. Errei aqui. Vamos voltar. Se aqui estiver em coulomb, beleza? Aqui tem que estar em ampere e aqui tem que estar em segundo. Porque o coulomb é a unidade de medida do sistema internacional. Carga. Carga é dada em coulomb. Só que é muito comum, certo? Aparecer a unidade de medida ampere-hora. Aí eles colocam aqui em ampere e aqui o tempo em hora. Beleza? É muito comum. Professor, quanto vale 1 ampere-hora? Vamos lá, ó. 1 ampere-hora. 1 ampere-hora. O que é o ampere? O ampere é coulomb por segundo. O ampere sai daqui, ó. Isso aqui é coulomb, isso aqui é segundo, isso aqui é ampere. Então, o ampere é coulomb por segundo, vezes hora. Hora é 3.600 segundos. Então, corta, corta. Então, para cada 1 ampere-hora, nós estamos falando em 3.600 coulombs. Show de bola? Tranquilo? Então, cada 1 ampere-hora, 3.600 coulombs. Joia? Tá. Outra coisa importante que a gente precisa comentar aqui nessa aula é o seguinte. Às vezes, o enunciado ele pode dar para a gente um gráfico do comportamento da corrente conforme o tempo passa. Então, tópico 3, corrente variável. Beleza? Então, se a corrente for variável, um pouquinho, pode falar, Steph. Professor, o senhor pode voltar no último quadro só um pouquinho para me tirar um Tranquilo, print? sem problema. Ele inteiro aqui, tá bom? Desse jeito? Hã? Ótimo. Beleza? Obrigada. Tamo junto. Ó, aí é o seguinte, corrente variável. Então, às vezes, a corrente ela pode variar conforme o tempo. E aí o exercício pode perguntar para você assim, determine a carga que atravessou o condutor, ou determine a corrente média que atravessou o condutor. Esse tipo de exercício também é muito comum mesmo. E aí é o seguinte, esse rolê da carga que atravessa o condutor funciona assim. Ó. Você tem um gráfico, que ele pode ser o mais variado possível, da corrente pelo tempo, beleza? Então, o gráfico da corrente pelo tempo, vamos supor que é uma coisa assim, assim e assim, beleza? Aí ele pergunta para você, determine a carga que atravessa o condutor. Bom, determinar a carga que atravessa o condutor, você vai calcular aqui, ó, a área, beleza? A área vai ser numericamente igual à carga. Joinha? Tudo bem?
Beleza, beleza? Bom, outra coisa importante nos exercícios de corrente elétrica é a ideia da relação do número de elétrons que atravessa o condutor pelo volume, certo? Que é o número de elétrons por centímetro cúbico, por metro cúbico, e a gente fazer uma estimativa da velocidade do elétron ao longo de um condutor. Tem uma equaçãozinha que é importante a gente comentar. Isso aí poucos materiais trazem, mas já foi questão da Federal. Eu até coloquei aqui uma questãozinha que eu lembrei lá do vestibular da FMS, tá? Depois, na hora que eu achar a questãozinha da FMS, eu publico aí no grupo para vocês. Ó, que é só usar essa equaçãozinha aqui e já é. Então é o seguinte, ó. Estimativa da velocidade do elétron. Beleza? Velocidade dos elétrons livres. Beleza? E aí é o seguinte, ó, o que a gente tem? Normalmente, ele vai te dar um condutor, certo? Normalmente ele vai te dar um condutor, secção transversal A, beleza? Tá? Comprimento L, e por ele passa uma corrente contínua. I. Show? Normalmente ele faz isso. Ele te dá uma corrente A e um condutor, e aí ele costuma te perguntar assim: determine a velocidade com que os elétrons estão passando aqui. Isso aqui tem comprimento L. Tem comprimento L. E ele costuma te perguntar: determine a velocidade com que os elétrons estão passando aí. E aí ele te dá uma coisa, na maioria das vezes, que é o número de elétrons, chamar de N, Nzão, número de elétrons por volume. Ele te dá lá, onde atravessam tantos elétrons por centímetro cúbico, tantos elétrons por metro cúbico, enfim. Ele te dá a quantidade de elétrons, beleza? Pelo volume. Tudo bem? A gente chama de Nzão isso aí. Fechou? O número de elétrons seria uma densidade de elétrons, né? Elétrons por metro cúbico, elétrons por centímetro cúbico, enfim. Fechado? Todo mundo entendeu? Então, ele te dá a quantidade de elétrons por centímetro cúbico que atravessa o condutor, quantidade de elétrons por metro cúbico, vai depender da questão. Mas ele vai te dar esse Nzão aí. Esse Nzão seria uma unidade de medida no sistema internacional, seria como se fosse elétrons por metro cúbico. Beleza? Bom, e aí, como que vocês vão proceder? Vocês vão proceder da seguinte forma, para descobrir a velocidade. Ó. Vocês vão imaginar o seguinte, você tem a equação lá, I igual a Q sobre delta T. Certo? I igual a carga sobre T. Beleza? O I seria N vezes E sobre delta T. Agora, olha aqui comigo, ó. Observa aqui comigo. Ó. Se Nzão é Nzinho sobre volume, então eu posso tirar daqui ó, que o número de portadores de carga que atravessa é o Nzão vezes o volume desse fio. Mas quem é o volume do fio? Não é a área da base vezes o comprimento? Sim? Então, o Nzinho vai ser o Nzão vezes a área vezes o comprimento do fio. E eu vou fazer essa troca aqui, ó. No lugar do Nzinho, eu vou substituir isso aí. Então, eu venho aqui, ó. E é igual, no lugar do Nzinho, Nzão vezes a área, beleza? Vezes a área, vezes comprimento, vezes carga elementar, dividido pelo tempo. Beleza? Agora, observa comigo aqui, ó. Quem é esse L vezes, quer dizer, sobre ΔT aqui? Quem é esse L sobre ΔT? Não seria a velocidade com que esse elétron vai passar aqui, ó?
ΔS sobre ΔT, nesse pedaço do fio? Travou aí, galera? Mexi aqui, não foi? Oi, oi. Estão me ouvindo aí, pessoal? Estão ouvindo? Vixe, mas a tela está travada, né? Será que eu vou ter que interromper o compartilhamento? Tá de boa? Mas a tela está travada. Eu estou mexendo no tablet aqui e não estou tendo resposta do tablet. Espera aí. Acho que eu vou interromper o compartilhamento e voltar. Só um minuto. Eu estou mexendo no tablet aqui e não tô tendo resposta da tela, entendeu? Só um minutinho, peraí. Isso. Eu vou interromper o compartilhamento. Vamos voltar. Continuar. Vocês estão vendo a tela do meu tablet aí ou não? 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 Peraí. Como é que eu vou voltar para chamar? Pelo tablet. Só um minuto. Já sei o que aconteceu. A Wi-Fi do tablet caiu. Aí eu vou conectar na internet do celular. Só um minuto. Por isso que parou a conexão. Só um minuto. Já está dando certo. Já. Agora sim. Voltei. Desativar som. Continuar. Iniciar agora. Oh, agora estamos de volta. Estamos de volta, bebê. Fala comigo. Aqui. Isso. A hora que eu fiz essa nuvenzinha aqui, ó, que eu vi que quem me permitir, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos trabalhar. Aí, galera, tudo certo agora? Então, a hora que eu fiz essa nuvenzinha aqui, ó, falando, demonstrando para vocês aqui, velocidade sobre, quer dizer, esse comprimento do fio aqui, ó, sobre o tempo, beleza? A gente vai descobrir a velocidade. Então, a gente vai escrever isso aqui, ó. I é igual Nzão vezes A, beleza? Vezes a velocidade, vezes a carga elementar. Então, se você precisar da velocidade com que o elétron passa ali, ó, basta você pegar a corrente e dividir por Nzão, dividir por A e dividir por E. Certo? Lembrando que esse Nzão aí seria o número de elétrons que atravessa o condutor por metro cúbico, por centímetro cúbico, e assim a gente vai. Fechou? Tranquilo? Então, isso aqui seria a velocidade de escoamento dos elétrons. É uma estimativa, né? Da velocidade de escoamento dos elétrons livres ao longo do condutor. Beleza. Então, ó, vamos para os exercícios. A gente já falou bastante coisa sobre corrente elétrica aqui, que é importante. Vamos para os exercícios para a gente ir tirando os dados e fazendo juntos. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Então, acho que vou começar pelo 2. O 2 é mais de boinha, depois eu vou no 1. Bom? Vamos lá. Ó, o 2 é o seguinte. Vamos ler a questão número 2. A gente vai falar dos dados da questão 2. Ela é bem de boinha. Depois a gente vai no primeiro.
Ó, presta atenção na questão número 2. Unifenas. Por um fio, fluem 5 vezes 10 a décima elétrons por segundo. Ô, pessoal, toma cuidado aqui, ó, com esse rolê de 5 vezes 10 elétrons. 5 vezes 10 a décima elétrons. 5 vezes 10 a décima elétrons é número de portadores de carga, não é a carga, beleza? É o número de portadores de carga, tudo bem? Então, isso aqui é o N. A galera sempre confunde isso. 5 vezes 10 a décima elétrons. Certo? É o Nzinho, não é o Q. Tá? Por segundo. Então, nós estamos falando de um tempo de 1 segundo. Considerando o módulo da carga elementar aí, agora sim a carga elementar, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, carga elementar. Fechou? Qual é a intensidade da corrente elétrica que é presente no fio? Beleza. Para a gente achar a quantidade de corrente elétrica, a gente precisa da carga dividido pelo tempo. Tá bom. Como calculo carga, professor? Carga você calcula Q igual a N vezes E. Vamos lá. Quem é o N? 5 vezes 10 a décima. Quem é o E? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga vai ser 5 vezes 1,6 dá 8. 8 vezes 10 a menos 9, coulomb. Beleza. Então, quem vai ser a corrente? Vai ser 8 vezes 10 a menos 9, dividido por 1. Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 9, coulomb por segundo, que seria 8 vezes 10 a menos 9 amperes. Bom, olhando para as alternativas, ó, isso aqui é mega, beleza? Isso aqui é mili, nano e nano. Bom, isso aqui é nano, 10 a menos 9. Então, ó, 8 nanoampere. Show de bola? Com isso, a gente tem a resposta letra D de dado. Essa é tranquilinha, né? Letra D. Show? Letra D de dado. Maravilha, maravilha? Conseguiram entender aí? Isso é de boinha, né? Fazer aquele printzinho aí, ó. Tela, 8 nanocoulomb. Toma cuidado só com esse N da quantidade de elétrons, tá? Que flui ao longo do condutor. Fechou? Muito bom, muito bom? Bom demais. Agora vamos fazer o primeiro. Esse primeiro da Unicamp é bonitinho. Ele também envolve movimento circular. Na letra A. A experimentação é parte essencial do método científico e muitas vezes podemos fazer medidas de grandezas físicas usando instrumentos extremamente simples. Aí ele colocou aqui, letra A. Usando um relógio e uma régua graduada em centímetros, a figura a seguir determine o módulo da velocidade que a extremidade do ponteiro dos segundos, mais fino, possui em seu movimento circular, dado π igual a 3. Vamos lá. Ó. Como ele falou velocidade, certo? Então, ele tem a velocidade linear de rotação. Beleza? Como que a gente calcula a velocidade linear de rotação? Ó, V é igual a 2πr sobre o período, ou 2πr vezes a frequência. Beleza? Essa seria a velocidade linear de rotação. Senhor, de onde saiu isso? Delta S sobre delta T. Para dar uma volta na circunferência, você tem um deslocamento de 2πr, dividido pelo tempo que ele gasta, que é o período, 2πr sobre T. 1 sobre T é frequência, a mesma formulinha vira 2πr sobre R. Show? Bom, o que a gente tem aqui? O ponteiro dos minutos é esse ponteiro aqui, certo? Esse aqui. Né? A gente tem
as medidas aqui do ladinho, ó, dadas em centímetros. Ó. Olha com carinho aí para você ver. Ó. A gente tem aqui está o 0 e aqui está o 3. Ó. Então, a gente imagina, ou aqui está o 3 e aqui está o 6. Ó. A gente está imaginando que essas réguas estão aqui do lado para dar para a gente o tamanho do ponteiro dos minutos, que seria o raio desse relógio, beleza? Então, o raio do relógio seria um raio de 3 centímetros. Tranquilo? Show de bola? Então, aí ele pediu para usar π igual a 3, ó. E qual é o tempo que o ponteiro dos segundos leva para dar uma volta? Quanto tempo ele leva para dar uma volta ao todo? Aí, fala para mim. Ponteiro dos segundos. Quanto tempo ele leva para dar uma volta? Isso, boa. Período de rotação, 60 segundos. Então agora acabou, né? Ó, vamos lá. Velocidade é igual a 2 vezes π, que é 3, vezes raio, que também é 3, vamos achar em centímetros por segundo, dividido por 60 segundos. Ó, 60 segundos. Eu vou colocar 6 vezes 10, que aí dá para fazer assim, ó. 2 vezes 3, 6. Ó. Cortei. Tá vendo? Aí fica 3 dividido por 10, vai dar uma velocidade de 0,3 centímetros por segundo. Aí. Beleza? Tranquilinho? Todo mundo entendeu? De boas? Movimento circular uniforme. Bom, agora vamos ver a letra B. Para seu funcionamento, o relógio usa uma pilha que, quando nova, tem a capacidade de fornecer uma carga. Olha só como que ele deu a carga. Ele deu em ampere-hora, mas ele também deu em coulomb. Lembrando que para cada ampere-hora é bom, né? Para cada ampere-hora, para cada ampere-hora, vale 3.600 coulombs, tá bom? Observe que o relógio funciona durante 400 dias, até que a pilha fique completamente descarregada. Qual é a corrente elétrica média fornecida pela pilha? Bom, então aí é o seguinte, agora vamos lá, com calma, porque a gente tem algumas informações aí. Ó. A gente precisa entender que o relógio fica ligado 24 horas por dia, certo? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos a carga dele, que é 2,4 ampere-hora, é a carga. E nós temos que o tempo que ele fica ligado é 400 dias. 400 dias. A gente quer saber a corrente. Beleza. 400 vezes 24, ó, vou fazer aqui, vou deixar indicado aqui para vocês, ó, vezes 24, vai dar 9.600 horas. Beleza? Então, o tempo que ele fica ligado é um tempo de 9.600 horas. Bom, beleza. O que a gente precisa? Da corrente elétrica média. Então, ó, I é igual a carga sobre T. I é igual a 2,4. Professor, posso usar ampere-hora? Posso. Se eu usar o tempo em hora, não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema nenhum. Então, eu vou pegar aqui, ó, sobre 9.600. Bom, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que fazer 2,4 sobre, que eu tenho, ó, 9,6 vezes 10 a terceira. Bom, se em cima você quiser colocar 24, você pode fazer assim. 24 vezes 10 a menos 1, dividido por 9,6 vezes 10 a terceira. Porque o 24 dividido por 9,6 vai dar 2,5. Vezes 10 a menos 4.
amperes. Certo? Beleza, beleza? E aí a gente tem 2,4 vezes 10 a menos 4. Alguns gabaritos trazem isso aqui como 0,25 miliampere. Porque aí, ó, se você andar para a esquerda ali, se você andar para a esquerda aqui, ó, isso fica 0,25 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é mili. Então, às vezes, você pode achar alguma coisa na internet aí, ó, como sendo 0,25 miliampere. Também tá certo. É a mesma coisa. Tá bom? Tranquilinho? Conseguiram captar? Bom demais, bom demais. Show, show, show. Muito bem, muito bem. Maravilha. Isso aí. Agora faz aquele printzinho aí para guardar, vai copiando, bonitinho. Então, a gente já matou um exercício bonitinho da Unicamp. Agora vamos dar uma olhada. O 2 a gente fez, é bem tranquilinho. Agora vamos ver esse 3 aqui. Ó, esse 3 também é bonitinho, bem legal. Esse rolê de miliampere aqui é interessante. Vamos lá. Utilizando como base a carga máxima de uma bateria de 600 miliampere-hora, essa aqui é a carga máxima, 600 miliampere-hora. Ó, a galera que for tirando o print aí, vai subindo para o Instagram, me marca aí, ó, beleza? Já falar que a gente está na nossa live de sexta-feira aí, galera. Bora, bora. Deixa eu ver quem já teve gente que me marcou aqui já. Aí, ó, bora para cima. Vamos lá, vamos lá. Vai tirando um printzinho, vai subindo para o Instagram. Ó, utilizando como base a carga máxima de uma bateria de 600 miliampere-hora, qual é a intensidade da corrente que essa bateria, saindo de 100% para 10% de seu armazenamento, fornece para o funcionamento de um celular que foi utilizado por 6 horas. Então, em 6 horas, a bateria saiu de 100% para 10%. Fechou? Então, significa que foi consumido quanto de bateria? Quantos por cento dessa bateria foi consumido? 90%. Concorda comigo? Então, a carga que atravessou durante esse período de 6 horas foi 90% de 6 miliampere. Vamos arrumar isso aqui, ó, só para a gente poder deixar claro. Ó. Quantidade de carga total da bateria. 6.000 miliampere-hora. Esse milha é 10 a menos 3. Então, é 6 vezes 10 a menos 3 ampere-hora. Isso aqui é 10 a terceira. Então, ó, 6 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 3. Entendeu por que que fica 6? Que é só voltar 3 casinhas? Então, a carga total dessa bateria é 6 ampere-hora. Bateria é ampere-hora. A gente tem costume de falar, me dá uma bateria de 6 amperes, não é 6 amperes, 6 ampere-hora. Beleza? Então, aqui, ó, deixa eu arrumar bonitinho para vocês não confundirem. A carga que vai atravessar o sistema é 90% da carga total. Então, a carga que vai atravessar o sistema é 90% de 6. 6 vezes 9, 54. Então, 5,4 ampere-hora. Essa foi a carga que passou pela bateria. Beleza? Quanto tempo essa carga demorou para passar por esse sistema aí? Demorou um tempo de 6 horas. Beleza. Então, eu quero saber o seguinte: qual foi a corrente que atravessou o condutor durante esse período? Ó, corrente que atravessou o condutor durante esse período. Vai ficar igual carga sobre tempo. Então, I é igual carga. Quanto vale a carga? 5,4. Quanto vale o tempo? 6.
Então, a gente vai ter uma carga de 0,9 amperes. Aí, ó, 0,9 ampere. Letra D. 0,9 ampere. Letra D. Show? Bom demais? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida, galera? Como que tá aí? Vai falando comigo aí. Tudo certo? Conseguindo acompanhar? Tá ajudando aí bastante o rolê das lives? Bom demais, bom demais. Tudo certo, Valesca? Bom, bom. Isso aí. Vamos lá. Vamos indo, vamos indo. Vou fazer a próxima, que eu acho que é de gráfico, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ainda não é de gráfico. Eu só coloquei. Ah, é 5 que é de gráfico. Essa daqui eu coloquei, ela caiu na Unicamp. Mas ela tem, tipo, muito cara de Enem, né? O cara contextualizar. É que a Unicamp ela é mais direta aí no rolê, né? Mas ela tem muito cara de Enem. Principalmente agora que os carros elétricos vêm cada vez mais tomando conta e tal. Então os caras podem cobrar muito uma questão dessa daí, parecida. Ó, presta atenção para vocês entenderem. O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 quilômetros por hora se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 amperes? Então, ele te dá a corrente. E a carga máxima armazenada na bateria é 75 ampere hora. Certo? Beleza? Então, o que ele te deu de informação? Ó, quais foram os dados? Ó, dados. Carga armazenada, 75 ampere hora. A corrente que flui pelo sistema quando esse carro está a 60 por hora. Corrente, 50 ampere. Pelo jeito, ele quer a distância. Esse rolê da autonomia que ele pediu aí, ó, a autonomia é a distância, porque tá vendo que as respostas estão todas em quilômetros, ó. Então, ele quer a distância. Percebeu o rolê? Então, ele te perguntou qual é o delta S, beleza? Para que essa bateria aguente, suporte. Então, a velocidade dele é 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora. Bom, mantendo essa velocidade constante, para a gente conseguir achar o ΔS, é só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, bebê. Só fazer isso aqui, ó. Velocidade vezes o tempo. Esse é o deslocamento. Show? Sussa? Bom, agora, qual é o tempo, professor? Bom, aí é que a gente vai tirar da equação da corrente elétrica. A gente tem o I e tem o Q. Então, você vai fazer I é igual a carga sobre o tempo. Ou o famoso kit, né? E aí, carga sobre corrente é o tempo. Qual é a carga? 75. Qual é a corrente? 50. Então, vai ficar, ó, 75 sobre 50 é igual ao tempo. Beleza? Então, a gente está falando de um tempo aqui de 1,5 horas. 1,5 horas. Esse é o tempo. Show de bola? Beleza. Mas o exercício quer a distância, perdão. Bom, se ele quer a distância, como é que nós vamos fazer? Ó, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, qual é a velocidade que o carro está se movimentando? 60 quilômetros por hora. Quanto tempo? 1,5. 60 vezes 1,5. 60 mais 30, 90. 90 letra C. Então, esse carro aí, ó, tem uma autonomia de 90 quilômetros. Letra C. C de sextou, bebê. Fala comigo. Bom demais? Tranquilo? Voando?
muito bom. Isso aí, isso aí. Muito bem. Bom demais. Agora é um de gráfico. Corrente variável. Se quiser que volte algum exercício aqui, vai avisando aí que a gente vai voltando aqui. Bora. Ó, 5. 5 está assim, ó. Um aparelho é monitorado com um amperímetro, possibilitando a construção de um gráfico que mostra o comportamento da corrente ao passar do tempo. Para o intervalo registrado, a quantidade de carga elétrica que flui no aparelho foi de, então, ó, corrente em ampere, tempo em segundos. O que eu faço para achar a carga? Área. Vamos dividir essa área em três partes. Área 1, área 2, área 3. Depois é só somar. Fechou? Vamos lá. Vamos de área 1. Ó, área 1 vai ser um quadrado. Um retângulo. Enfim, quadrilátero, né? Então, vamos lá. Área 1, 20 vezes 2. Então, a área 1, 40. Área 2, um trapézio. Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Quem é o Bzão, bebê? Bzão é isso aqui, ó. Bzão, Bzinho e H. Fala comigo? Tudo certo? Então, vamos lá, ó. 2 mais 1 vezes 20 dividido por 2. Isso, boa. Então, área 2 é 2 mais 1, 3. Aqui dá para cortar, ó. 10. Então, a nossa área 2, 30. Agora, vamos de área 3. Área 3 vai ser, aqui é 20 de novo, e 1. Então, 20 vezes 1, área 3, 20. Então, a área total é igual à carga total que atravessa o sistema. Vou pegar essa cor aqui. Carga total vai ficar 40 mais 30 mais 20. Então, a carga total, lembrando que a área é numericamente igual à carga. Então, 70, 90. 90 coulombs. Letra E. Aqui, ó. Letra E. Beleza pura? Coisa linda? Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí. Essa questãozinha aqui da FUVEST é legal também. Ó, 6. Isso aqui é bem bonitinho. Ó, na bateria de um telefone celular e em seu carregador estão registradas as seguintes especificações. Bateria, 1.650 mAh, vou pintar aqui, 1.650 mAh, beleza? Então, isso aí é a carga da bateria, ok? Beleza? Tá. 3,7 volts, 3,7 volts, beleza? Aí eu tenho carregador, 100 a 240 volts. Isso aqui é a frequência de oscilação da corrente, corrente 0,2. E a saída, 5 volts e 1,3. Aqui ele tem watt-hora, consumo de energia. Tá. Com a bateria sendo carregada a uma rede de 127 volts, 127 volts, a potência máxima que o carregador pode fornecer e a carga máxima que pode ser armazenada na bateria são, respectivamente, mais próximas de. Tá. Vamos lá, fala comigo. Ó. Tem uma equação que a gente não conversou aqui, que é o seguinte. Ó.
Presta atenção na conversa. Bom, potência, seja ela qual for, é energia sobre tempo. Beleza? Ele pediu potência aqui. Na aula de mecânica, potência é definido por energia sobre tempo ou por trabalho sobre tempo. Nós estamos trabalhando com eletricidade, eletrodinâmica, então quem está fazendo todo esse trabalho para carregar essas cargas elétricas para lá e para cá ao longo do campo elétrico é a força elétrica. Então, lá na aula de eletrostática, vocês vão aprender que então, aqui, potência é trabalho sobre tempo. Quando você quiser calcular o trabalho da força elétrica, vocês vão aprender uma formulinha assim, ó. Q vezes U de AB. Anotei no cantinho, ó. Trabalho da força elétrica. Q vezes delta DDP. Isso aqui, ó. Trabalho em joule. Carga é coulomb. E a DDP é volts. Fechado? Entendeu? Então, aqui, ó, é daqui que aparece a equaçãozinha famosa, para a galera que está acostumada a mexer com elétrica já, então, nos cursinhos e tal, que é essa daqui, ó. Q sobre delta T é I. Então, daqui que sai a equação do π. Se nunca mostraram para vocês, tá aí, ó. A equaçãozinha do π, ela sai daí. Então, a potência, certo? Total fornecida pode ser a corrente vezes a DDP. Bom, quem fornece a potência é o carregador, beleza? Que opera numa DDP de 127 e tem uma corrente de saída de 1,3. Ah, cadê? DDP. Pegar aqui, como ele perguntou. Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127, a potência máxima que o carregador pode fornecer. Então, vamos lá. Potência máxima que o carregador pode fornecer. Beleza? Só que a saída dele, né, isso. A saída é 5 volts. Ele está sendo carregado a 127, só que ele alimenta a bateria e o que ele manda para a bateria é uma DDP de 5. Entendeu, rolê? Então tem que entender certinho isso aqui para não fazer besteira. Ó, vamos lá. E a carga? A carga é 6.000, 1.500, 1.650 miliampere-hora. Essa é a carga. Ó, a carga está aqui já. Ó. A carga vai ser só a gente converter para coulomb, o rolê da carga. Tudo bem? Quem está me perguntando aqui, deixa eu ver. Tá. Tá. Que é carga? Isso aí. Boa, boa. Você que estava perguntando da carga do exercício. Muito bem. Certo? Aqui, ó. E é carga. Deixa eu colocar aqui do lado. Carga. Em coulomb. Fechou? Tá, então eu quero que vocês entendam agora o seguinte, presta atenção, ó. Como que ele está perguntando para vocês não confundirem qual DDP vocês vão usar. Ó. Como a bateria está sendo carregada a 127, então o carregador recebe 127, ó, entrada no carregador, ó, entrada 127. E qual é a saída? O que que ele fornece? O carregador é um transformador de tensão. Ele joga para a bateria uma DDP de 5 volts. Então aqui, ó, quando a gente for usar o pio, a gente vai usar um U de 5 volts, beleza? Porque ele está fornecendo 5 volts, e uma corrente de 1,3 amperes. 1,3 amperes. Todo mundo sacou isso? Aí a gente vai pegar, então, potência é igual 1,3 vezes 5. Então, vai ficar 6,5. Isso, 3 vezes 5, 15, 6,5. 6,5 watts.
Todo mundo sacou? Entenderam isso aí? Tá. Agora, a carga da bateria é isso aqui, ó. 1.650 miliampere-hora. Ele quer saber em coulomb, tá? Então, vamos lá, ó. 1.650 miliampere-hora. Esse prefixo mili significa 10 a menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer 1,65 ampere-hora. Tá. Eu fiz para vocês lá, que para cada 1 ampere-hora, 3.600 coulombs. Certo? Então, se eu tenho uma carga de 1,65 vezes 3.600, qual vai ser a carga armazenada nessa bateria? Vou fazer aqui rapidinho. 1,65 vezes 3.600. 5.940 coulombs. Então, aqui, ó, resposta certa, letra D. Show? Letra D. Letra D. Muito bem, bebê? Fala comigo. Tudo certo até aqui? De boinha, de boinha? Bom demais? E o 7. Laura, WH, isso aqui é o seguinte, vou te explicar. Ó, presta atenção. Vou puxar para cá, vou puxar uma página aqui e vou te explicar isso aí rapidinho, lá para o final. Ó, puxa mais uma página. Tem uma unidade de medida, quem me perguntou, só para falar o nome aqui. Laura. Laurinha, presta atenção nisso aqui, ó. Tem uma unidade de medida que é assim, ó, consumo de energia. Beleza? Tem uma unidade de medida que é assim. Potência é energia sobre o tempo. A energia é dada em potência vezes tempo. No sistema internacional, isso aqui é dado em joule, isso aqui é watt, isso aqui é segundo. Só que nem sempre eles colocam a energia armazenada, ou a energia utilizada, ou a energia transferida, em joule. E aí, você pode ter essa energia, se ele colocar aqui em watt e aqui em hora, isso aqui vira watt-hora. Beleza? Então, watt-hora é a quantidade de energia potencial elétrica armazenada. Conseguiu entender? Quantidade de energia armazenada. Tá? Isso seria o watt-hora que está lá. Só que também é comum, principalmente quando se fala em consumo de energia nas residências, o famoso quilowatt-hora. Certo? O famoso quilowatt-hora. Mas para isso a potência tem que estar em quilowatt e o tempo em hora. Tá, perdão, mas qual que é a relação, por exemplo, de 1 kWh para joule? Então, para cada 1 kWh, seria 1 vezes 10 a terceira, watt é joule por segundo, 1 hora, 3.600 segundos. Corta, corta. Então, para cada 1 kWh, seria 3,6 vezes 10 a sexta joule. Então, o que aquele exercício deu foi o quanto de energia potencial elétrica tem armazenada dentro daquela bateria. É isso. Entendeu? Watt-hora seria armazenamento de energia. Conseguiu sacar? Ficou claro? Entendi. Imaginei que fosse energia. Boa, muito bem. Isso aí. A energia é diferente da carga. Né?
quantidade de carga, que é o que ele perguntou. Então, tá lá. Beleza? Então, watt-hora energia, DDP, bateria trabalha, recebi 5, tá? É isso. Então, letra D. Matamos essa daqui. Agora, essa daqui é aquela conversa lá da velocidade, estimar a velocidade do elétron ao longo de um fio condutor. Os números são bem feinhos, nesse caso, mas o mais importante é vocês entenderem. Eu vou refazer aquela relação lá, para vocês entenderem de verdade como que a gente chegou naquela equaçãozinha lá. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Não, tamo junto. Bora para cima. Vamos lá. Ó, em um circuito de corrente contínua, utiliza-se um fio de cobre com diâmetro de 1,6 milímetros. Então, vamos tentar desenhar aqui. Aí ele disse que tem um diâmetro de 1,6. Então, eu vou colocar aqui um raio de 0,8 vezes 10 a menos 3 metros. Fechou? Tudo bem? 0,8 vezes 10 a menos 3. Beleza. Aí ele falou que aqui, ó, passam, beleza? 8,4 vezes 10 a 22 elétrons livres por centímetro cúbico. Uhum. Então, é mais fácil deixar isso aqui em centímetro para fazer essa questão. Ó, esse 8,4 aqui, ó, elétrons livres por centímetro cúbico, é aquele Nzão lá, que é a quantidade de elétrons por metro cúbico, por centímetro cúbico. 10 a 22 elétrons por centímetro cúbico. Então, aqui, ó, deixa eu arrumar. Ó, vou deixar arrumadinho aqui para deixar tudo na mesma unidade, que aí a gente acha a resposta em centímetro por segundo, depois arruma no final. Ó. Isso é 0,8 milímetros. Bom, de milímetro para centímetro é só dividir por 10, né? Então vai ficar 0,08 centímetros. Alguma dúvida, galera? Tranquilo? De boa, de boa? Se tiver dúvida, abre o microfone aí, manda mensagem no chat. Seguindo. Tá? Isso aí é para a gente achar a área. Uhum. Esse raio ali é para achar a área. Beleza. Ao se ligar o circuito, a corrente é de 10 amperes. Então, a corrente que passa aqui, 10 amperes. Beleza. Produzida quase instantaneamente, que resulta ao movimento de elétrons livres com uma velocidade em metros por segundo. Aqui, ele quer a velocidade dos elétrons em metros por segundo. Bom, se eu usar aqui, ó, por centímetro cúbico, ó, por centímetro cúbico e aqui centímetro, eu vou ter a resposta em centímetros por segundo. Aí é só dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2, que aí a gente já consegue em metros por segundo, tá bom? Então vamos lá, vamos arrumar isso aqui. Ah, ele deu a carga elementar e ele quer só a ordem de grandeza. Tá. Então, na verdade, ele quer só a base 10 aqui na frente. Então vamos lá. Mas mesmo assim, os números são bem feios. Vamos montar aquela expressão de novo. Ó. A gente sai da definição de corrente elétrica e igual a carga sobre o tempo. Beleza? Aí a gente sabe que o I é N vezes E
N vezes E, que é a carga elementar, sobre o tempo. Aí, a gente sabe que esse Nzinho, porque é o seguinte, a gente tem um Nzão lá. O Nzão é o número de elétrons pelo volume. Então, a gente pode escrever que o Nzinho é Nzão vezes o volume. Só que o volume é a área vezes o comprimento. Essa cara está aqui, ó. Então, vamos voltar lá. E é igual, Nzinho. Nzão vezes a área, vezes o comprimento, vezes E, dividido pelo tempo. Aí, a outra sacada está aqui, ó. Entender que isso aqui, ó, é a velocidade que ele está te pedindo. Beleza? Então, a gente vai montar ali. I, N, área, velocidade, carga elementar. Show? Beleza. Vamos lá. Quem é o I? O I é a corrente, ele deu 10 amperes. Vou substituir aqui, pegar outra cor. Pegar o azul. 10 amperes. Quem é o N? O N é 8,4 vezes 10 a 22. Quem é o A? Vou fazer separadinho aqui, ó. Esse A. Esse cara aqui. A é igual a πr quadrado. Falando nada, eu vou colocar 3,14, tá? Vezes 0,08 ao quadrado. Vou fazer aqui rapidinho, ó. 0,08 vezes 0,08 vezes 3,14. Dá 0,02 aproximadamente. 0,02 centímetros quadrados. Então, vou colocar aqui 0,02 vezes a velocidade, que eu não sei, vezes a carga elementar, que é quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Todo mundo está acompanhando aí? Aqui, para deixar em formato de notação, eu vou escrever assim, ó, 1 vezes 10, tá? Só para você saber que tem um número 1 na frente aqui e não esquecer dele, tá bom? Tá. 8,4 vezes 0,02, 8,4 vezes 0,02 vezes 1,6. 0,268. Vou aproximar isso aqui para 0,27. Ver se não vai ficar muito feio. Certo? Vezes 10 a menos 3. Menos 3, não. É, menos 3, né? 19 para 22, menos 3. Menos 3, não. 3 positivo, né? 3 positivo. Isso. 3 positivo. Show? É 22 menos 19. Já? Tá. Então, agora vamos lá. Vou passar para o lado de cá. 1 vezes 10 sobre 0,27 vezes 10 a terceira. Vai ficar 1 dividido por 0,27, 3,7 vezes 10. Aqui é 1, aqui é 3, então vai ficar menos 2. Só que aqui está em centímetros por segundo, certo? Para virar metros por segundo, tem que dividir por 100, ou multiplicar por 10 a menos 2. Então, você pode escrever isso aqui, ó. 3,7 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Então, seria a letra E. Né? Esses númerozinhos aí na prova de vestibular já dá um pouco de trabalho, né, gente? Um pouquinho de trabalho aí dá, né? Daqui para cá.
vezes 10 ao quadrado. Quer dizer, é menos 2. Certo? Dividir por 100. Fechou, bebê? Gostaram aí da live de hoje ou não? Tiraram aquela fotinha, colocaram o professor Pardal aí no Instagram. Bora aproveitar aí, ó. Foi ótimo? Bom, bom que você gostou. É isso aí. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar de matemática. Aí eu vou subir essa semana aí para para vocês escolherem o tema, verificar os temas aí. E depois a gente faz um recessinho. Depois, quando voltar, a live de física vai ser trabalho e energia. Tá bom? Fechou? 2 semaninhas para a gente dar aquela respirada, descansar e depois voltar. Segundo semestre, lembrando, galera, todos vocês aí, que a gente vai abrir o nosso curso separadinho do passe. Segunda-feira a gente vai fazer a abertura das vendas, tudo bonitinho. Para quem quiser já ir adquirindo o lugar na nossa turma especial a partir de agosto, sejam todos bem-vindos, tá bom? Tirando aquela fotinha especial, beleza? Deixa eu parar o compartilhamento de tela aqui, que aí a gente aparece. É isso aí. Aquele abraço. Quem puder tirar um printzinho da tela, compartilhar aí a gente nas redes sociais. Fica com Deus, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado pela presença de todos aí. Stephanie, Laura, Rafa, Maria Eduarda, beijo. Cecília, beijo. Ian Tosta, beijo. Valesca, valeu. Tamo junto. E até semana que vem, se Deus quiser. Bom final de semana para todos nós. Tamo junto, Giovana. Tamo junto. Bom demais se vocês gostaram. Tchau, tchau. Fico feliz. Valeu. Abraço.